Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Boa tarde. Iniciamos a nossa Eucaristia desta quarta-feira, do dia 2 de setembro, e enviamos para todos aqueles que nos acompanham em casa uma saudação amiga, de modo particular os doentes. Nós celebramos a Eucaristia da Igreja Nossa Senhora de Fátima em Kingston, Ontário, Canadá, e somos uma comunidade criada e sobretudo, de imigrantes católicos de língua portuguesa, que pelo seu amor, sua dedicação, edificaram e mantêm esta casa. E vamos também lembrar nesta Eucaristia Manuel Borges de Lima e David Muniz, e vamos tomar consciência que somos pecadores e pedir perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu pequei muitas vezes por pensamentos, palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rogueis por mim a Deus Nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Oremos, Deus do universo, de quem procede todo o dom perfeito, infundi em nossos corações o amor do vosso nome, e estreitando a nossa união convosco, dai vida ao que em nós é bom, e protegei com solicitude esta vida nova, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura da primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios. Irmãos, não pude falar-vos como a pessoas espirituais, mas como a pessoas demasiado naturais, como a crianças em Cristo. Por isso vos dei leite a beber e não alimento sólido, porque não podíeis suportá-lo. Mas nem sequer o podeis suportar agora, porque ainda sois demasiado naturais. De facto, se entre vós há inveja e discórdia, não é certo que sois demasiado naturais e procedeis segundo critérios humanos? Pois, quando alguém diz, eu sou de Pedro, e outro, eu sou de Apolo, não julgais apenas por critérios humanos? Então, quem é Apolo? Quem é Paulo? Apenas servos de Deus, por meio dos quais alcançastes a fé, cada um na medida em que o Senhor lhe concedeu. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer. Assim, nem o que planta, nem o que rega são coisa alguma. Só Deus é que conta, pois é Ele que faz crescer. Entretanto, quem planta e quem rega trabalham como um só, mas cada qual receberá a recompensa segundo o esforço do seu trabalho. Nós somos colaboradores de Deus e vós sois o campo de Deus, o edifício de Deus.
Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou em casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre muito alta. E pediram a Jesus que fizesse alguma coisa por ela. Jesus, aproximando-se da sua cabeceira, falou imperiosamente à febre, e a febre deixou-a. Ela levantou-se e começou logo a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes com diversas enfermidades traziam-nos a Jesus, e Jesus, impondo as mãos sobre cada um deles, curava-os. De muitos deles saíam demónios que diziam em altos gritos: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus, em tom severo, impediu-os de falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao romper do dia, Jesus dirigiu-se a um lugar deserto. A multidão foi à procura dele, e tendo-o encontrado, queriam retê-lo, para que não os deixasse. Mas Jesus disse-lhes: Tenho de ir também às outras cidades, anunciar a boa nova do reino de Deus, para isto fui enviado, e pregava pelas sinagogas da Judeia. Palavra da salvação. Caríssimas irmãs e irmãos, hoje o Evangelho que acabamos de ler é de São Lucas, do capítulo 4, versículo 38 a 44. E fala-nos, sobretudo, aquilo que sobressai. Ele impunha as mãos sobre cada um deles e os curava. De muitas pessoas saíam demónios gritando. E esta frase do Evangelho de São Lucas, nós deveríamos refletir sobre ela, porque encontramos um perfeito contraste.
As pessoas procuravam Jesus. E Ele que cura toda a doença, começando pela sogra de Simão Pedro. À vez de muitas pessoas saíam demónios gritando, que quer dizer bem e paz por um lado, mal e desespero pelo outro. Portanto, porquê é que os demónios saíam a gritar? Porque se não se davam bem com a presença de Deus, com a graça de Deus. E é isto, os demónios não se davam bem com a presença de Jesus, nem com a graça de Deus. E por isso gritavam e por isso corriam das pessoas para fora. Não é a primeira ocasião que aparece o demónio saindo. Há outras partes no Evangelho que fala disto. Fugindo da presença de Deus, entre gritos e exclamações. Lembremos também o endemoniado de Gesara, em Lucas, capítulo 8, versículo 26 a 39. Surpreende que o próprio demónio reconheça a Jesus e que, como no caso de Gesara, é ele mesmo quem sai ao encontro de Jesus. Isso sim, muito raivoso e incomodado, porque a presença de Deus incomodava a sua vergonhosa tranquilidade. Portanto, o primeiro aspecto que nós temos que refletir é que a presença de Jesus desangava os demónios. Não se sentiam bem na presença do mistério de Deus. E por isso gritavam e faziam muito espetáculo. Agora também nós podemos transpor isso para a nossa vida. Tantas vezes nós também pensamos que encontrar-nos com Jesus nos atrapalha. Atrapalha-nos ter que ir à missa. Perturba-nos pensar que faz muito que não dedicamos um tempo à oração. Sentimos vergonha dos nossos erros. Um lugar de ir ao médico da nossa alma para pedir simplesmente perdão. Pensemos se não é o Senhor quem tem de vir a nos encontrar, pois nós mesmos nos fazemos rogar para deixar a nossa pequena caverna e sair ao encontro de quem é o pastor das nossas vidas. Aquilo que no Evangelho de hoje sobressai é que Jesus, antes deste Evangelho, esteve na sinagoga e deixou a sinagoga e foi à casa de Pedro, onde a sogra estava doente. Jesus vai ao encontro e nós temos que nos interrogar se não deveria ser o contrário. Sendo Jesus e Deus o Senhor dos Senhores, Ele é que se tem que encontrar connosco. Hoje de manhã, na oração da manhã e neste dia de oração que nós rezamos, hoje sendo o 6º dia da novena do Senhor Santo Cristo dos Milagres, fala em nós sermos evangelizadores, para que toda a gente tome consciência de que tem que se aproximar de Deus, tem que tomar essa decisão, tem que tomar essa opção. Jesus espera-nos. A estrutura da capela, eu sinto a capela de São Cristo, eu sei que há muita gente que não entende, mas aquilo que, desde o princípio, desde que cheguei aqui, eu quero que o Santo Cristo dos Milagres se veja da rua, porque eu tenho visto gente, mesmo canadiana, às vezes quando acontece uma desgraça, a gente que morre, eu já encontrei pessoas, aliás, junto dos vidros a chorar, de noite. Portanto, eu desde o princípio desejei e agradeço a todos aqueles que entenderam, e quem andou a trabalhar entende, pelo menos esses entendem. Portanto, é para que nós nos aproximemos de Deus. Nós às vezes temos vergonha, pensamos que Deus não nos conhece, que Jesus não nos conhece, e portanto temos vergonha, temos receio, não nos aproximamos, e tem que ser o próprio Jesus que se aproxima. E aqueles que aderem a Jesus Cristo, como nós hoje rezamos, e vamos outra vez no terço rezar a oração do Senhor Santo Cristo dos Milagres, que nos convida a sermos evangelizadores,
E ser evangelizador é despertar na consciência da pessoa para que ela tenha coragem de se aproximar de junto de Deus. E se nós olharmos aquilo que afasta de Deus, somos nós. As pessoas que se afastam de Deus queixam-se de nós, dos que vimos à igreja, dos padres, dos bispos, dos escândalos. Nós é que somos um empecilho, quando nós devíamos ser os evangelizadores. E a nossa missão é evangelizar. E nós vamos ter que dar contas dessa missão que nos incumbiram no dia do nosso batismo. Tem um diagnóstico para isto: atonia, falta de tensão na alma, angústia, curiosidade desordenada, hiperatividade, preguiça intelectual com as coisas da fé, vontade de estar só consigo mesmo. Hoje vive-se num individualismo tremendo. Os últimos movimentos da história das últimas décadas é sublinhar o valor individual de cada um, sem se importar daqueles que estão à beira. O cristianismo é precisamente ao contrário. Hoje temos que fazer a opção: ou estar do lado de Deus ou estar do lado do mundo. O lado do mundo, nas correntes que vivem hoje no mundo, é um individualismo tremendo, a todos os níveis. Eu posso fazer o que quiser de mim, eu tenho que ter a liberdade, ninguém me pode dizer nada, ninguém pode atrever-se a dizer-me nada. Nós vivíamos durante muitos anos, muitas décadas, formados pelos nossos pais, formados pelos nossos avós, os nossos tios, a nossa família. Até quando acontecia algo de errado num membro da família, a família abafava-se, tapava e encaminhava, apoiava. Hoje caminha-se para o individualismo, que já ninguém sabe quem é o pai, ninguém sabe quem é a mãe. Há uma confusão tão grande, a pessoa fica profundamente perdida neste mundo. E nós temos que ser missionários neste mundo e ajudar as pessoas a irem ao encontro de Deus. Eu espero que a Capela do Senhor Santo Cristo dos Milagres que tenha essa função, que as pessoas mesmo na rua passem de carro e que olhem para o Senhor Santo Cristo dos Milagres, sem dizermos nada, sem termos que fazer absolutamente nada, mas é essa a ideia, para que cada um se aproxime de Deus e não tenha vergonha, não tenha receio, porque Ele é o Pai de misericórdia, é aquele cuja presença incomoda os demónios, incomoda o mal. E é isto que hoje no Evangelho sobressai. Seja louvado nosso Jesus Cristo. Ouvi-nos, Senhor. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire a Igreja a falar como Jesus e a curar os enfermos e os doentes, orando, impondo as mãos e ungindo-os com o óleo, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os homens a dizer não ao demónio, o tentador, e a voltarem-se para Jesus, o Messias enviado ao mundo, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os pastores a orar em lugar deserto, como Jesus fazia, e anunciaram sem descanso o reino de Deus, oramos. Ouvi-nos, Senhor. Para que o nosso Pai, que está nos céus, dê às comunidades onde há contendas, invejas, discórdias,
motivadas por ciúmes, a graça de não julgarem segundo os critérios humanos, oramos. Para que o nosso Pai, que está nos céus, inspire os crentes a trabalharem como um só, unidos uns aos outros, no campo e edifício de Deus, que é a Igreja, oramos. Senhor Deus, Pai eterno e omnipotente, inspirai-nos a realizar em cada dia o programa de Jesus, de curar quem sofre, orar em segredo e anunciar o reino, por Cristo nosso Senhor. Bendito sejais, Senhor Deus do Universo, pelo pão e pelo vinho que recebemos da vossa bondade, fruto da terra, do trabalho do homem e da videira que hoje vos apresentamos e que para nós se vão tornar pão da vida e vinho da salvação. Orai, irmãos, para que o meu vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Oremos. Santificai, Senhor, a oferta que vos apresentamos e realizai em nós, com o poder da vossa graça, a redenção que celebramos nestes mistérios. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente o nosso dever e a nossa salvação dar-vos graças sempre em toda a parte. Por amor criaste o homem, e embora justamente condenado, em vossa misericórdia o salvaste, por Cristo nosso Senhor. Por ele, numa só voz, os anjos e arcanjos e todos os corpos celestes proclamam alegremente a vossa glória. Permiti que nos associemos às suas vozes, cantando humildemente o vosso louvor. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, seja a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão em suas santas e adoráveis mãos e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho,
Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças, porque nos admitiste à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco, o nosso Arcebispo Mike Mahal e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos cujos nomes pronunciamos no início desta Eucaristia, que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tem misericórdia de nós, Senhor. Dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor. Dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. A paz do Senhor seja sempre convosco. Felizes nós, os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Oremos. Senhor, que nos alimentaste com o pão da mesa celeste, fazei que esta fonte de caridade fortaleça os nossos corações e nos leve a servir-vos os nossos irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Desejo a todos boa noite e de paz e que o Senhor vos acompanhe.